Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Vamos para mais uma super aula para vocês. E nessa aula nós iremos abordar o assunto mercado de derivativos, né? Um assunto muito interessante, um assunto gostoso, um assunto aí vinculado ao mercado de capitais, um assunto na qual você tem que estudar as próximas 4 aulas para você entender o mercado de derivativos, porque o professor fracionou essa aula aí, esse assunto mercado de derivativos, em 5 partes. Por quê, professor? Para melhor potencializarmos cada assunto, pegar cada assunto, cada ponto do digital. Rigorosamente, nós temos o quê? Uma videoaula. Essa estratégia de cada assunto do digital, uma videoaula, é muito interessante, né? E a gente sempre traz exercícios aí para fixar o conteúdo. Vem cá. Então, mercado de derivativos, né? Isso aqui faz parte do mercado de capitais, né? E quando a gente fala derivativos, olha só, a palavra derivativos, né? Você tem que entender que essa palavra derivativo significa dizer que ela deriva de alguma coisa, né? Alguma coisa, ela vai derivar outra coisa, né? E esse derivativo, ela pode derivar em 2 assuntos, né? 2 coisas, ou ativo financeiro, ou um ativo não financeiro, né? Então, tem um ativo financeiro e um ativo não financeiro, né? Professor, qual que é a ideia do mercado de derivativos, né? A aula que antecede a aula de mercado de derivativos, qual que é? É o mercado à vista, né? Então, é o seguinte: as transações dos papéis, do comércio em si, tá? Essa linha de regra, nós temos como base o quê? As transações à vista. O que é uma transação à vista, professor? Transação à vista é aquela transação, pagou, foi dinheiro, vem a coisa física, a coisa que você comprou, liquidou a operação. Então, essa é a ideia do mercado à vista, né? O que acontece? Acontece que nós temos muitas operações que elas não podem, né, ou não querem serem liquidadas naquele momento. Então, é o seguinte, essa posição do mercado à vista, né, ela vai derivar essa negociação do mercado à vista. Essa negociação do mercado à vista pode ser um ativo financeiro ou um ativo não financeiro, né? Então, ela vai o quê? Ela vai derivar para algo futuro, né? Para derivar para alguma coisa. Por que, professor, que ela vai derivar para alguma coisa? É muito simples, né? Então, o mercado derivativo existe para quê? Para diminuir os riscos das posições, né? Então, o mercado derivativo, ele é bastante amplo, ele é bastante interessante. Então, o mercado derivativo, você tem que entender que vai derivar de alguma posição de um ativo financeiro ou um ativo não financeiro. Esse mercado derivativo, nós vamos ter como referência aquela negociação que, ora, deveria ser executada à vista. Não é executada à vista por diversos motivos que nós veremos aí. E aí, o que acontece? Esse mercado derivativo, na intenção de proteger as posições ora negociadas, nós teremos aqui, ó, 4 tipos de opções, tá, do mercado derivativo. Ó. 4 tipos de opções do mercado derivativo. Nós temos o mercado a termo, vamos ter o mercado futuro, vamos ter o mercado de opções e nós vamos ter as posições swap. Então, nós temos aí 4 tipos, né, de posições aí, 4 tipos de espécies do mercado derivativo. Cada item desse aqui tem uma característica. Cada item desse aqui visa proteger algum risco, né, da posição de algum vendedor e posição de algum comprador. Então, por isso que é o mercado de derivativos, né? Por exemplo, uma negociação do mercado a termo, né? É claro, atenção, nós estamos tendo essa aula introdutória com o mercado derivativo para você entender, para você ter o juízo de valor. Quando você tem um juízo de valor na sua cabecinha, fica fácil você entender as coisas, né? Então, é essa a ideia dessa aula, abrir o que é o mercado derivativo, por que ele existe, né? Essa é a minha intenção da aula, o objetivo dessa aula. Depois, nós teremos uma aula só sobre o mercado a termo, outra só sobre o mercado futuro,
outra só o mercado de opções e outra só de operações de swap, que é de troca de permuta de posições aí financeiras em especial. Tá certo? Vem comigo, professor, vamos lá, rapidamente, só para eu entender. Vamos lá, do meu jeitão, mercado a termo. Né? Mercado a termo é o seguinte, né? Termo significa contrato. Então, você quer comprar alguma ação, por exemplo. Tá? O cara quer vender essa ação. Só que você não quer comprar essa ação hoje. Tá? Você não quer comprar essa ação hoje, né? Você quer comprar essa ação daqui 60 dias, né? Vamos colocar aqui esse exemplo aqui, ó. Então, hoje, vamos supor que a ação hoje, ó, vale R$10. Tá? Hoje. O que é o mercado a termo? Termo, futuro, contrato. Vamos colocar aqui um exemplo, 60 dias, né? Acontece o seguinte, você vai conversar com o vendedor da ação, o cara quer vender, ele fala o seguinte, olha, vamos fazer um contrato nós dois, daqui 60 dias eu vou te pagar os R$10. Tá? Daqui 60 dias nós ficamos obrigados, né? Eu fico obrigado de comprar a sua ação e você fica obrigado a vender, entregar fisicamente a ação. Ok, professor, qual que é a vantagem aqui? Vamos lá, do cara que está comprando a ação, ele se protege, né? Ele vai se proteger com futuros prováveis, possíveis, né? Alguma situação da ação pode subir de preço, por exemplo, né? Subir de preço a ação, já pensou? Não, que 60 dias essa ação pode custar R$15, por exemplo. Pode, quem vai saber? O futuro a Deus pertence, não pertence a gente, ao mundo dos homens, né? E aí, professor, e qual que é a vantagem do vendedor? O vendedor também pensa isso, opa, daqui 60 dias, né? Eu estou vendendo a R$10, mas daqui 60 dias essa ação pode valer R$4, R$3, e aí? Tá certo? Ele vai se proteger de um risco. Então, esse é o mercado a termo, né? A termo, né? E o mercado futuro, professor? O mercado futuro já é um aperfeiçoamento do quê? Do mercado a termo, né? No mercado futuro, segue essa lógica aqui, né? Claro que a gente vai ter várias particularidades que nós vamos falar em cada aula, aqui eu estou fazendo uma aula bastante resumida, né? No mercado futuro, ó, você vai fazendo ajustes de ganhos e perdas diárias, ó, né? Ou seja, diárias, né? No a termo, não. A termo você vai ter só uma prestação de contas, um encontro financeiro daqui 60 dias no mercado a termo. Professor, e o mercado de opções? O mercado de opção, né? A opção aqui, você vai ter dois tipos de opção, né? De compra ou de venda, tá? A gente vai falar sobre isso. Fala, não, daqui 60 dias eu vou ter o direito de preferência de comprar a sua ação. Ou você ter direito de vender a ação. Então, de compra e venda, né? Essa é a opção. E swaps é posição de permuta de ativos financeiros. Por exemplo, a empresa, tá? A empresa A tem uma dívida em dólar que vence daqui 60 dias. A empresa B tem uma dívida em reais que vence daqui 60 dias, né? Tá? Que vence 60 dias, né? Ou seja, opa, dólar aqui, real aqui. Então eu faço uma troca de posição. Você paga a minha conta em dólar e eu pago a sua conta em reais. Pronto. Então, essa é o quê? São as posições. Observem, né, que todas essas opções aqui são decorrentes do mercado à vista, né, da relação à vista. Então, sempre o mercado à vista vai ser o parâmetro para a negociação dessas situações. E o objetivo principal que você tem que colocar na sua cabeça, se você tem que entender o porquê que vai fazer isso. Tá? Qual que é o motivo que vai levar isso? Né? O motivo está aqui, a diminuição do risco das posições, né? Tanto do comprador quanto do vendedor, né? Ah, então tá aí para vocês aí. Rapaz, o negócio aqui é cheio de detalhe, mas você entendendo a ideia central, ninguém vai aí, tá certo? Você vai ir longe pra caramba aí, você não vai aí ser prejudicado. Bacana? Então vem comigo aqui, né? Vamos lá. Vamos lá, mercado de derivativos, né? Derivativo é um contrato cujo o valor depende ou deriva do valor de um bem básico, taxa de referência ou índice. Então, ele vai derivar de alguma coisa, né? O uso de derivativos surgiu da necessidade de reduzir a incerteza e certamente não há nada de novo nisso, né? Ou seja, então o mercado derivativo é exatamente isso, né? Ele vem o quê? Reduzir a incerteza, de reduzir o risco. Por quê? Porque o mercado é muito volátil, né? Hoje está de um jeito, amanhã está de outro jeito, né? E aí, o que aconteceu, né? Por exemplo, eu vou dar aí
o exemplo aí de um amigo meu, que já foi professor aqui do LAC, né? Ele sempre atuou no mercado financeiro, parceirão meu aí, não vou falar o nome dele para preservá-lo, né? Mas ele comprou aí umas ações aí, tá? De um ex-bilionário brasileiro, né? Ele entrou, o que ele entrou? Ele comprou, a entrada dele foi a R$28 a ação, né? R$28. E aí explodiu a bolha. Puf! Louco para vender. O que aconteceu? A ação de R$28 dele, né, passou a valer centavos, 76 centavos. Puxa vida, professor. Pois é, puxa vida, professor. 76 centavos, né? Então, aí se ele fizesse, aí, por exemplo, uma proteção, né, cara, ele estava seguro. Não estava seguro? Se ele tivesse feito um compromisso de vender essas ações daqui, por exemplo, 6 meses na época, né? Aquele preço estava garantido, né? Ele ia proteger a posição dele. Então, para isso que existe, cara, reduzir as incertezas do mercado. O mundo é muito volátil, né? Ok? Muito volátil, né? Vem comigo aqui. Os contratos derivativos só existem porque há possibilidade de um preço de mercadoria à vista. Olha só, sempre a referência é à vista, é o preço atual hoje praticado, o preço natural da compra e venda das coisas, né? Mercadoria à vista de quê? De ações, das SAs, das moedas, dólar em especial, euro, grãos, commodities, é o ativo aqui não financeiro, taxas e índices, né? Variar, exatamente isso. Então, derivativo, ele quer ter uma proteção, diminuir a incerteza, diminuir o risco da variação desses preços, né? É claro que a pessoa vai pagar por isso, né? Caso o mercado à vista deixe de existir, o derivativo perde a razão de ser, né? Então, tá aí, se você acabar com o mercado à vista, você perde aí o mercado derivativo. A mercadoria física negociada no mercado à vista, referência para o derivativo é chamado de ativo-objeto, né? Então, todo o mercado derivativo, você vai ter um ativo-objeto que vai ser a referência em relação ao mercado à vista, né? Os derivativos permitem reduzir os riscos inerentes às atividades econômicas e existem 4 modalidades de contrato de derivativos, né? Primeiro, a termo. Segundo, futuro. Terceiro, opções. E o 4, swaps, né? E aí, prof, nós vamos estudar detalhadamente cada um desses caras aqui no nosso curso, pode ter certeza disso, ok? Então é o seguinte, por hora, mercado derivativo é para proteger as posições tanto do comprador quanto do vendedor de algum ativo, objeto, financeiro ou não financeiro. Existem quantos tipos de derivativo? 4. Termo, futuro, opções e swaps, né? É claro que já vou antecipar para vocês, tem que estudar os 4, né? Essa aula sozinha você não vai acertar nada, porque provavelmente, né, o o examinador, ele vai comparar cada um tipo de contrato desse, cada contrato desse tem uma característica, tem uma forma de operação diferente, ok? Exercício, vem comigo, olha só que coisinha fácil. Caixa CESP 2014, cargo de escriturário. Os principais tipos de derivativos são as opções de compra e venda, ok, é o primeiro. Operações futuras, ok, mercado futuro. Operações a termo e trocas, que é swaps, né? Exatamente, ó, opção, futuro, termo e swaps, né? Ou seja, são os 4 tipos aí. Questão absolutamente correta. Aluno aqui da LAC não erra uma questão como dessa, nem a pau. Gabarito correto. Vem comigo. Nesse sentido, né, que eu quero falar para vocês ainda, faltou só explicar um assunto para vocês. Derivativo. Significa que deriva de alguma coisa, né? Essa alguma coisa que será derivada, nós temos 2 tipos, 2 blocos. Um ativo financeiro e um ativo não financeiro. O ativo não financeiro é muito utilizado na nossa agricultura, os commodities, né? Ativos financeiros, derivativos financeiros, né? São os referenciados sobre a taxa de juros, moedas, ações e índices. Então é o seguinte, cara, papo reto, gente, papo reto com vocês, é que eu quero que vocês sejam aprovados, né? Tá? Esse curso aqui é um curso para aprovação. Estou sendo sincero com vocês. Não tem como você ficar competitivo se você não colocar na sua cabeça, gravar lá no seu HD, que o ativo financeiro é sobre taxa de juros, moedas, ações e índices. Tá? Então está aqui.
Não financeiros são os derivativos sobre os preços das commodities, né? Como ouro, petróleo e ativos agropecuários, boi gordo, bezerro, algodão, soja, açúcar, álcool, milho e café. Então está aqui, financeiros e não financeiros, né? Os não financeiros são os commodities, né? Está aqui, principalmente da nossa riqueza, né? O ouro, o petróleo, o ativo, né? Professor, como assim, professor? Milho, né? Milho, né? O cara vai lá, um agricultor, ele está plantando hoje, e a cotação do milho está mudando todos os dias. Está aí. E aí ele fala assim, aí ele dá uma cotação. Opa, com essa cotação aqui, está boa a cotação. Essa cotação aqui, está boa, né? Está boa essa cotação. Para mim, paga os meus custos, né? Aí ele vai lá e faz um contrato a termo, por exemplo. Faz o contrato a termo. Ele arruma um comprador que quer pagar. Para o comprador também, esse preço da cotação está ajustado. O que ele faz? Olha, daqui, tá? A 100 dias, tá? Você me entrega o milho e eu te entrego o dinheiro nesse valor. Contrato a termo. Pronto. Está aí. Houve o quê? Proteger o agricultor, né? O cara que está vendendo a mercadoria, e está protegendo também aqui, o cara lá. Porque o preço tanto pode subir para cima, ou pode subir para cima, perdão, pode subir, né? Ou pode ser reduzido. Ok? Vamos lá, para finalizar. Derivativos são financeiros que derivam integral ou parcialmente do valor de outro ativo financeiro ou mercadoria. Podem também ser entendidos como operações financeiras que tenham como base a negociação do preço ou cotação de um ativo chamado ativo objeto, negociados no mercados futuros, termo opções, compra e venda, swaps e demais operações financeiras mais completas, né? Pronto, já passei para vocês. Me sinto satisfeito nessa aula de ter passado noções básicas dos mercados derivativos, e agora vamos fazer um grande encerramento com esse cara aqui, que é o Bernardinho, né? Cara, craque, né? Cara, Bernardinho, cara. Em 92, ele foi campeão olímpico com aquela seleção maravilhosa, Tandy, Xande, né? Marcelo Negrão, né? Carlão, Paulão. Lembraram, né? Cara, até arrepio, cara, né? Renan. Eu assisti, cara, a final ao vivo, né? Eu fazia faculdade na época, 92, eu comecei, 92, Olimpíada 92, Barcelona. Eu fazia faculdade lá na minha gloriosa UFMT. Nessa época eu fazia o curso de biologia, depois da biologia que eu pulei para o curso de administração, que me formei em administração, e a gente assistiu essa final lá no auditório da física, né? Lá no auditório da física, né? Bacana, né? Boas recordações, né, cara? A nossa vida é feita por isso, né, cara? Por lembranças, né? E alegrias, né? Eu lembro lá, cara, assistir da faculdade, legal demais. O povo fica doido, né? Torce, grita, chia, reclama, né? Coisa legal, né? Vamos lá, Bernardinho, ele é o vencedor, cara. A vontade de se preparar tem que ser maior do que a vontade de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. De novo, cara, a vontade de se preparar tem que ser maior do que de vencer. Vencer será consequência da boa preparação. Cara, então você tem que ter vontade de estudar, cara. Você não pode ter, tem que ter aquela competição de se preparar, de estudar, para você ficar competitivo, cara. Grandes ensinamentos que servem para você, meu amigo concurseiro. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique like.